noite. Está começando aqui na TVC, canais 2 da Via Cabo e 14 da NET, o programa do SIMP. Este programa é de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. O SIMP está localizado no Anchieta 279, telefones para contato 3028-7236, 3225-7236, o e-mail oficial do SIMP, simp@simpelotas.com.br, site do SIMP, www.simpelotas.com.br. Quem quiser seguir o SIMP no Twitter, acesse por twitter.com/simpelotas. E quem tiver Facebook, procure por SIMP Pelotas. Este programa que está sendo apresentado ao vivo pode ser encontrado a partir da próxima segunda-feira no canal de vídeos do YouTube do SIMP, que é youtube.com/simpelotas. E também tem um link, para este programa diretamente também no site do SIMP. Então, de novo, boa noite a todos e a todas e uma boa noite ao Thiago. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos os colegas municipários e municipárias de Pelotas, também a toda a comunidade pelotense que assiste a programação diariamente aqui da TVC. Hoje, com o nosso programa aqui ao vivo, 26 de julho de 2013, estaremos aqui junto com vocês até às 20 horas. Lembrando que hoje o nosso programa, como sempre, também trazemos alguns vídeos de algumas atividades que o SIMP desenvolveu junto à categoria ao longo dessa semana e também alguns vídeos aí, podemos dizer, denunciativos, já que o governo ou os governos têm uma visão que o serviço público municipal está de qualidade, está à altura, está sendo bem ofertado à comunidade pelotense. Hoje nós vamos dar só aqui um único ou dois exemplos, e que semanalmente vai ser até uma rotina nossa, da gente poder ir registrar as condições de trabalho, dos locais de trabalho, que não só os usuários que recebem esses serviços estão expostos, mas também os servidores daquele local. Então fique conosco até às 20 horas para acompanhar essas imagens, que locais são esses que nós visitamos e que nós estaremos aqui trazendo imagens de hoje, feitas hoje à tarde, inclusive, estão quentinhas, na verdade, recém saiu da edição. Então fique conosco aí até às 20 horas para você poder acompanhar isso. E também, claro, através do envio de mensagens de texto, através do 91228820 e do 91552080, esses dois números, você pode tirar as suas dúvidas, criticar, sugerir, enfim, ajudar a construir conosco o nosso programa. Lembrando que ainda temos duas mensagens da semana passada que leremos ainda agora, daqui a alguns minutinhos, então fique conosco aí. Verdade. Como sempre, ressaltar que quem quiser receber diariamente os nossos materiais, as nossas matérias, pelo e-mail, envie um e-mail para o simp@simpelotas.com.br, peça para ser cadastrado no nosso e-mail, que diariamente estamos enviando as matérias que saem na mídia, relacionado aí, principalmente de interesses da categoria, outras matérias organizadas pelo SIMP, o próprio link do programa de TV a gente sempre disponibiliza aí pelos e-mails, avisa as pessoas que já está disponível este programa a partir de segunda-feira no canal de vídeos do YouTube. Enfim, mantenha um contato diário aí pelo seu e-mail, claro que quem tiver Facebook vai receber pelo também. Facebook, quem costuma entrar no site do SIMP, ter Twitter ou assistir, claro, naturalmente o programa do SIMP, está por dentro das nossas matérias, mas também quem quiser receber ali registradamente, praticamente todos os dias matérias do SIMP, então envie e peça para ser cadastrado no simp@simpelotas.com.br. Perfeito. Nós vamos aqui ler então a primeira mensagem que não foi possível lê-la semana passada, e o Douglas e eu abordamos aqui no programa passado, mostramos imagens, na verdade, da greve geral que teve lá no dia 11 deste mês, deste julho, denominada Dia Nacional de Lutas, onde foi praticamente aí paralisadas as atividades em Pelotas, comerciais, de transporte, enfim. Pelotas efetivamente parou no dia 11. Então, enquanto demonstrávamos aqui os vídeos e que todos os locais estavam fechados e aqueles poucos que ainda queriam manter abertos e que os trabalhadores ali estavam loucos para unirem-se ao movimento, aqueles locais acabaram fechando, em um local ali bastante tradicional, difícil de fechar e que acabou fechando. Um deles foi o Café Aquários. Quando nós passávamos ali com o caminhão-som e com todas as pessoas que participavam ali da caminhada, o Café Aquários fechou as suas portas, e teve que liberar ali os clientes para aderir junto, aí na força, o movimento de greve, e mantendo ali os seus funcionários fechados até
para depois, no caso, liberá-los. E aí o Daltro Sodré, que sempre participa aqui do nosso programa, todas as sextas-feiras nos manda mensagem, o Daltro ainda, nesse tocante aí, ele nos mandou uma mensagem. O Café Aquários, que eu saiba, só fechou 2 vezes. Uma quando morreu Getúlio Vargas e a outra na greve nacional do dia 11. Então, parabéns, viva os movimentos sindicais. Daltro Sodré, lembrando aí que, fato histórico, né? O Café Aquários fechou só por 2 motivos. Uma pela morte do Getúlio Vargas e a outra pelo Dia Nacional de Lutas, a greve do dia 11, né? É verdade, o Café Aquários aí que é bem tradicional em Pelotas, né? E tem ali um núcleo ali de discussão política, né, relacionado ao que todos sabem, diz ali, né? Passa ali, todo mundo sabe alguma coisa e vai ali debater. Tem uns que vivem ali, né? É difícil de fechar, né? Porque exatamente, claro. Então, e naturalmente muitos governamentais, né, por ali estão, né, independente do partido ou do governo que está, né, governando a cidade, né? A gente vê que tem muitos adeptos ao Eduardo Leite, tem muitos adeptos ao Fetter ali, né? Ao Marrone também, e todos os outros também que já passaram, né? Ali tem todas as defesas, né? Mas nunca vi ninguém defendendo o Simp ali, né? Também não. Mas no que tange ao governo sempre é um espaço de grande discussão ali. Então teve que fechar, né? Respeitou aí os movimentos exatamente sociais, o movimento sindical ali que ali esteve, né? Respeitou de uma forma interessante até. Sim. Pedimos ali, fecha as cortinas, fecharam. Pedimos com educação, por gentileza, ninguém precisou agredir, nem estragar nada. Poderia ouvir melhor. Exatamente. Fechado. E eles atenderam o pedido. A gente até parabeniza lá o Café Aquários. E também no mesmo programa passado, nós também havíamos demonstrado imagens das obras da nova sede do Simp, lá na rua Almirante Barroso, quase esquina Tiradentes. Né? O Simp que adquiriu uma sede própria o ano passado, e aí estamos em processo de reformas e construções, porque além da reforma do prédio existente, também estão sendo feitas novas construções, né, junto ao imóvel. E aí nós estamos aí mensalmente trazendo imagens do avanço dessas obras. Então, enquanto demonstrávamos as imagens no programa passado, aí bem no finalzinho do programa, a Beth, na qual o Douglas e eu mandamos um grande beijo para a Beth nos manda a mensagem nesse sentido. Estou mega feliz. A nova sede do Simp com certeza vai calar aqueles, né, que são do contra ou que lutam contra. O Douglas está muito sarcástico, isso no programa passado. Adoro quando ele faz o chega de levar e ficar quieto. Quando o Douglas comenta, chega de levar e ficarmos quietos. Né? Manda beijos, beijos, beijos e abraços, Beth. Fazendo um comentário aí sobre a nossa sede, né? Calando a boca de muitos daqueles que torcem contra ou que acharam que vai ser mais outra gestão que vai passar por aí e não vai conseguir adquirir, né? Vamos ganhar a sede. E aí quando conquistamos algumas falas aí surgiram que foi doada, que ganhamos, que foi parte paga e parte não paga. Enfim, Douglas enfatizou isso em outros programas. Quem quiser comprovar, pode comparecer lá no Simp. A gente tem a cópia da escritura, está no nome jurídico do CNPJ do Simp, está registrado no cartório de imóveis, foi comprado à vista. Agora teve até um comentário que estaria no nome de algum dos diretores também. Exatamente, cogitou só, isso aí está no nome físico, da pessoa física de algum dos diretores lá, é dono do imóvel. Bom, nós somos transparentes, está lá o documento para quem quiser ver e a gente informa ainda o registro em qual cartório se encontra, a pessoa pode ir lá conferir, né? Na verdade o que se chama é de uma gestão séria e que conseguiu, né, com o apoio dos sócios, com o aumento do número de sócios que estamos tendo ao longo dos anos, e esse aumento se reflete com certeza na representatividade, né, da luta combativa que nós fazemos. Então isso prova, né, que de uma estrutura séria, financeira, claro que com seus problemas, porque se a categoria dos municipários ganha pouco, consequentemente o Simp também não tem condições de arrecadar muito frente aos baixos salários da prefeitura. Mas com o que se arrecada, com certeza a gente faz uma gestão séria, propositiva e de sempre tentar melhorar, né? Seja através da modernização que a gente fez do Simp ao longo dos anos, a aquisição do veículo, do equipamento de som, computadores, esses espaços aqui nas mídias, seja no site, aqui no programa de TV, e aí
com certeza a nova sede do Simp é um grande avanço, né? Logo esse ano que fecha 25 anos de idade. Bodas de Prata. É verdade, né? Quero mandar um grande beijo para a Beth, né? Dizer que eu não percebi, não foi intencional minha cara sarcástica, né? Na verdade faço talvez uma expressão, né, de satisfação mesmo, né? De fazer parte de uma gestão que conseguiu conquistar algo histórico, literalmente, né? E sobretudo neste ano importantíssimo, né, para o Simp, né, enquanto sindicato, né, já que enquanto AMP é bem mais do que 25 anos, mas completaram 25 anos, enfim, numa sede, enfim, este ano conseguimos nos reorganizar de novo financeiramente, né, onde durante 3 anos nos organizamos financeiramente e compramos à vista uma sede, depois na sequência disso nos reorganizamos para poder organizar internamente o espaço da nova sede, né, para poder que as pessoas entrem lá e não esqueçam literalmente, né, do que é o Simp hoje, né, um espaço totalmente precário para atender com qualidade o sócio, seja quem vai a dentista, a médica, ao jurídico, a própria tesouraria, ou ser atendido por um diretor ali que quer falar com particularidade, às vezes, de um problema pessoal mesmo, né, com um dos diretores ou com a direção. Nós temos espaços ali que são comuns de convivência, que às vezes a gente não consegue ter uma privacidade. Este é o espaço que a gente quer garantir na nova sede, espaços privados onde a gente possa fazer uma discussão, e nos últimos anos, para exemplificar, e nos últimos meses e atualmente, né, a discussão da própria assédio moral, né, de pessoas assediadas diariamente nos seus setores e querem muitas vezes um espaço particular, choram ali enquanto falam do que vem sofrendo, as perseguições que vem sofrendo no seu local de trabalho, e muitas vezes não tem um espaço privado, a gente não consegue ter no Simp porque não tem, literalmente. Exatamente. Não tem. E é isso que nós queremos priorizar na nova sede. Então, nos reorganizamos financeiramente, né, estamos investindo internamente, lá a gente já trouxe imagens de outros programas, quem acessar o YouTube pode encontrar programas onde a gente já publicizou imagens, né, vídeos da nossa organização interna da nova sede. Custa dinheiro, é verdade, construir, bastante. É um outro momento, uma outra conjuntura de construção e própria de compra de um imóvel, né? Então, acho que a minha cara é de extrema satisfação, né, e quem sabe sarcástico com esses, né, que são os do contra mesmo. Exatamente. Né, esses que andam divulgando mentiras, calúnias políticas, né, em relação aos diretores, à direção em geral do Simp. Eu acho que quem tem alguma discussão para fazer, vai lá, procura um diretor e fala, né, olha, não estou satisfeito, sou sócio do Simp, ou não sou sócio, ou não vou me associar, porque não gosto disso, porque a direção, assim, acho que nós temos que aproveitar os espaços para qualificar o Simp, discutindo com a direção do Simp. Não tem como qualificar o Simp discutindo no setor, dizendo que é verdade. Lá eu não gosto, porque eu não gosto de tal diretor, porque na Assembleia é assim, porque não é assim, porque eu não consigo falar, porque eu não me animo a falar. Agora, tu não consegue mudar. Primeiro, se tu é sócio e te desassociar e não dizer porque tu está desassociando, tu não consegue mudar, né, a gestão do Simp. Então, é importante que a gente aproveite os espaços e tire as dúvidas junto à direção, né, claro, de forma formal, literalmente, né? Inclusive as críticas, né, que se faça a quem deve se fazer, se é a direção, procure a direção para isso aí, né? Isso aí. Nós recebemos 2 mensagens aqui na sequência, Douglas. A primeira é da Laura, né? E a Laura nos manda... Deixa eu ver aqui. Boa noite, sou a Laura. Quero saber se o seu Eduardo vai pagar o piso dos professores. Beijos a todos. Laura, um grande beijo aí para ti. Obrigado pela tua audiência. Bom, segundo o prefeito, ele diz que já paga o piso. Ele diz que já paga. Então é difícil alguém que entende que já paga dizer que vai pagar, né? Já que diz que já paga. Agora, recentemente, né, tivemos aí durante o período de database essa discussão com o prefeito, né? Nós solicitamos o cumprimento, né, da lei federal do piso, inclusive pós-julgada via Supremo Tribunal Federal, e o próprio prefeito Eduardo Leite, na negociação da database, ele ratificou, ele afirmou. Tanto ele e Paula Mascarenhas, vice-prefeita, ambos juntos estavam na reunião. Ambos afirmaram que entendem que já pagam o piso. Por quê? O cálculo que eles falaram é que soma-se o padrão de um professor, que é 300 e poucos reais, mais a complementação para chegar à base de cálculo, que hoje que é pouco mais de 500 reais para um professor
professor de 20 horas, os R$200 ainda que porventura faltariam para chegar ao piso, em torno de R$750 mais ou menos, esses 250 eles entendem que para aquele professor que já tem um incentivo à titulação, seja a graduação, após o mestrado ou doutorado, somando-se o valor do incentivo à titulação, da base de cálculo e ainda da hora atividade, somando tudo, eles entendem que está ali pago o piso nacional da educação. Só que eu acho que eles não compreendem, né, que a lei do piso é clara, dizendo que o piso é o salário padrão, é referência, não tem nenhuma vantagem anexada a ele. Ele é fixo no contra-cheque e a partir dele toda e qualquer vantagem reflete-se em cima desse valor. Então, tivemos recentemente, no mês passado, dia 19 de junho, uma assembleia com os trabalhadores da educação. E Laura, naquela assembleia, uma das decisões que foi tomada no que tange aos professores é que não se discute plano de carreira dos professores com Eduardo Leite enquanto ele não cumprir primeiramente a lei do piso. A categoria só vai aceitar discutir com o Eduardo Leite sobre carreira, porque ele quer tratar de carreira ainda nesse ano, né? A categoria dos professores do magistério só conversará com o prefeito Eduardo Leite sobre carreira se ele cumprir a lei do piso na forma da lei. Se não vai cumprir a lei do piso na forma da lei, não se discute carreira, se mantém o que se tem hoje. Né, verdade. Ressaltar também que esta conta que eles fazem, né, ela é impossível de ser defendida, porque o piso nacional é para ensino médio, para formação e ensino médio. O piso nacional é para quem tem um curso normal, para quem fez o magistério, para quem fez o magistério no Pelotense, no Assis Brasil, né? Então é piso nacional para quem tem qualificação no ensino médio. Então qualquer incentivo por graduação e pós-graduação tem que ser sobre o valor do piso nacional. Exato. Então é impossível tu dizer que vou usar o incentivo de mais 59% porque já tem terceiro grau, porque já foi exigido na época do concurso. O piso não é para quem tem terceiro grau, o piso é para quem tem formação no ensino médio, e a partir daí as qualificações que se tem deve-se, né, sobressair sobre o valor do piso nacional. Sim. Então, e inclusive foi reafirmada agora, quando alguns dias atrás saiu uma matéria no jornal dizendo que está gerando um valor impagável no Estado, né, por não pagar o piso nacional, porque só está sendo gerado talvez precatórios no Estado, claro, porque o Tarso não paga o piso nacional. Então tu acumula agora a partir desde abril de 2011, seria a decisão de ser referência de vantagens, onde até lá, né, primeiramente na lei do piso era até 2010, né, comecinho, janeiro de 2010 deveria ser base de cálculo. Depois, a partir disso, uma nova decisão do Supremo permite que a partir de abril de 2011 seja base de cálculo. Quando ele julgou a constitucionalidade da lei, né? Foi quando julgou a constitucionalidade. Então, a partir daí, claro que quem não está pagando o piso nacional, como o Tarso e como, por exemplo, o Fetter não pagava e agora o Eduardo Leite, está gerando uma dívida absurda, né, com os trabalhadores, que provavelmente no futuro, talvez não muito próximo, gere precatório. E aí fica exatamente impagável no sentido do montante que pode gerar, né? A gente hoje tem precatórios aí de 90, 89, 98, precatórios aí de muitos milhões de reais, que se torna difícil realmente de pagar. Agora, só se gera precatório quando se tem dívida com os trabalhadores, e no caso, quem está gerando dívida aqui é o governador Tarso, com os professores do Estado, e o Eduardo Leite com o município, onde nesta matéria, que se remetia em geral ao Estado, falando deste valor impagável aí que está sendo acumulado, né, para os governos que não estão pagando o piso nacional, a Prefeitura de novo ressalta, e eu acho que foi o texto, aparentemente foi o mesmo texto que enviou para o SIMP, né, no período de database, dizendo que já paga o piso nacional, inclusive, que eu não sei de onde que tiraram, inclusive cumpre já o terço fora da sala de aula, né, para os professores, no caso, ressaltando o professor P1, P2 e P3 do ensino médio, que também não cumpre. E não cumpre também o que propriamente colocou naquele momento, onde cerca de 200 professores que ainda tivesse, e que tem somente o magistério, né, que somando tudo não chegasse ao valor de 1.567, iria fazer um complemento. Nenhum professor, pelo menos, chegou no simples assim, enfim, ganhei meu complemento porque o prefeito cumpriu a lei antes de 2010 ou antes de 2011 agora. Nem isso está cumprindo, nem somando tudo para chegar ao valor, não está cumprindo para quem tem só o magistério. Então, o prefeito não paga o piso nacional. Quando vai pagar? Primeiro nós temos que derrubar
essa ideia de que ele já paga o piso nacional. Se conseguiu, em quase 2 meses de greve no governo Fetter, que o Fetter retirasse, né, as suas falas na mídia dizendo que também já pagava o piso nacional, né? Acho que nós retrocedemos diante de um governo que diz que já paga o piso nacional. Acho um absurdo isso, né, porque definitivamente não está pagando o piso nacional. Por isso que a gente orienta que todo professor, se é sócio do SIMP, procure assessoria jurídica e ingresse juridicamente, individualmente. Vários professores assim já fizeram, estão ganhando em primeira instância, ou seja, já está gerando jurisprudência e que nem seria necessária, porque a jurisprudência já é do próprio Supremo Tribunal Federal, ali já está apontada a constitucionalidade da lei, tem que ser cumprida fielmente na íntegra. Então vamos acabar com a história aí que o prefeito é legalista. Cumpra a lei. Cumpra a lei a seu favor, né? Cumpra a lei entendendo que, tirando do trabalhador na sua interpretação, entende que assim deve ser feito. Foi assim que ele fez com o Vale Alimentação. Vou tirar de quem tem 2 matrículas o Vale Alimentação, porque eu entendo que um dia, futuramente, vão me acionar juridicamente, porque eu, prefeito, estou interpretando que está sendo mal pago. A legislação não abrange isso. Mas, engraçado, aquilo que a lei não dá margem, que é o caso do piso, que não tem margem nenhuma para discuti-la, aí ele tem o entendimento, não, nós pagamos o piso, né? Então é como o Douglas falou, primeiro tem que ser desconstituída essa ideia pelo Executivo, para a gente poder discutir com o governo qualquer coisa no que tange a carreira. Claro, em carreira. E outra coisa, né, a questão dos próprios incentivos que não estão sendo pagos. Existe também uma lei ainda, e não está sendo cumprida. O difícil acesso. Existe uma lei, também não está sendo cumprida. E mais diversas leis que estão protelando, licença prêmio, não estão pagando também, mesmo para aqueles que se aposentam. Então, existe uma série de legislações que não estão sendo respeitadas. E não foram revogadas, não foram revogadas. E que o prefeito vive dizendo, eu não dei nenhuma ordem para o secretário Cruz não pagar. Tá, não deu ordem para não pagar, mas não estão pagando e aí ninguém sabe de nada, nem o Cruz, nem o Eduardo. E durante vários momentos se faz reuniões, né? Se avisa por ofício, né? Sim. Nós recebemos aqui uma mensagem bastante carinhosa aqui da dona Carmen, que é com quem eu comentei contigo hoje à tarde, que precisou da ambulância para o esposo. A Carmen é servidora lá da escola Darcy Ribeiro, e a Carmen estava com um problema aí com seu esposo teve que passar por um procedimento cirúrgico lá em Rio Grande, né, pelo SUS, e aí tiveram que se utilizar, claro, né, necessitando aí da ambulância através da Secretaria de Saúde, e aí eles fizeram a cirurgia lá em Rio Grande, no caso o esposo dela fez a cirurgia, retornaram a Pelotas, e agora o esposo dela precisava retornar a Rio Grande para tirar aí os pontos. Foi uma cirurgia bem grande aí, de prótese inteira aí, integral de quadril, uma prótese de quadril, e aí a Carmen disse assim, olha, eu sei que não é papel do SIMP, né? O papel do SIMP é trabalhar em prol dos servidores, da luta, né, dos direitos dos servidores municipais, mas eu vou pedir uma ajuda para vocês no sentido do que vocês podem me orientar e o que vocês podem me ajudar, né? Eu estou tentando uma ambulância para levar meu esposo lá para Rio Grande, para tirar os pontos. Ela tinha feito todos os procedimentos protocolares lá na central de regulação, de ter levado os documentos do esposo dela, do atestado do médico de Rio Grande, onde solicitava a locomoção, ou seja, que precisava ter um veículo do município aqui, né, para levá-lo, ou seja, o seu esposo. E aí, durante toda a tarde, aí, enquanto Douglas, os outros diretores estavam em atividades externas, eu estava ali internamente ali pelo SIMP, através de várias ligações, de várias pessoas, passamos mais de 2 horas aí envolvidos, né, e a gente conseguiu, finalmente, aí a ambulância para levar o esposo da Carmen lá para Rio Grande, na verdade, para tirar os pontos. Claro, eu aqui em nome do SIMP agradeço a todos os servidores da Secretaria da Saúde que também se empenharam nisso aqui, né, para ajudar a dona Carmen e o seu esposo. E aí a Carmen nos manda mensagem depois de todo o desfecho, né? Oi, consegui falar com o rapaz da ambulância e ele me confirmou que está tudo certo. Não tenho nem palavras para te agradecer, Thiago. Ainda bem que eu pude contar contigo, com o SIMP, mesmo não sendo da alçada de vocês, mas mesmo assim te interessasse pelo meu caso e resolvesse para mim. Muito obrigada, vocês podem contar comigo sempre. Carmen, um grande abraço. Tá aí a mensagem da Carmen, né? Finalmente, felizmente a gente conseguiu, mesmo não sendo da nossa alçada, ajudá-la e o seu esposo, né? Verdade, gente, como já acaba sendo uma referência, né, também de conhecendo pessoas dentro dos setores, né? Então
tendo tempo, não nos custa nada, né? A gente, mesmo que não seja da nossa alçada, a gente contribui com as pessoas que necessitam, né? A gente conhece algumas pessoas nas secretarias, né? Então não haveria problema. Claro que a gente às vezes não tem tempo, né, de se dedicar a algumas coisas, né, porque está se dedicando a outras coisas. Hoje mesmo o Thiago ficou praticamente sozinho no SIMB, enquanto a gente estava, né, fazendo outras questões, visitando outros setores ainda. Legal. Aqui, ó, vou mostrar aqui para não dizer que eu estou mentindo. Isso aqui não é um hieróglifo cheio de triângulos. Eu vou conseguir ler a mensagem. Foi a Rosângela e o Arthur que nos mandaram. Rosângela, tu mandou um hieróglifo, parece escritas egípcias aqui, porque tem triângulo. Um monte de triângulo. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo ler. Parabéns pelo trabalho e pelas conquistas, gurizes. Apenas aqueles que só criticam. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Apenas aqueles que só criticam e não somam a luta, né? Não se somam à luta e ainda torcem muito para que tudo dê errado. Amo vocês. Vocês estão de parabéns. Apoio a toda a nossa categoria. E para que todos vão às assembleias, porque nas assembleias todos têm direito de vez e voz. Beijos da Rosângela, mamãe do Arthur. É verdade, muito obrigado pela Rosângela, que é uma baita parceira aí de luta, né? Sobretudo nas questões da saúde, né? Mas não só nas questões da saúde. Mas agora a Rosângela, ouvindo a mensagem aí, lembrei daquela moça que na Assembleia da Saúde criticou e foi embora. É mesmo. Né? Porque não adianta ter que criticar e tem que ser propositivo. Não adianta ficar bravo com o SIMB, né? A gente tem que utilizar os espaços, né, para ser propositivo. Então, se discorda, eu não recordo qual era o tema que ela discordava lá, e ainda do período de database, que encerrou. Ela nos questionou por que nós tínhamos aceitado os 7,5 e os R$10 de vale alimentação. E nós falamos que nossa é o todo. E o que o 7,5 não estaria vinculado à questão da estratégia da saúde. Isso, por que a estratégia de saúde da família não recebeu? Exatamente. Olha, o momento de database, né, que já havia encerrado, e era sobre essa explicação que a gente estava tentando discutir, né, é que no período da database as pessoas têm que dizer, olha, não aceito 7,5% enquanto não vier vinculado ao SUS, por exemplo, que também nós não conseguimos que tivesse o reajuste na parcela SUS, né, que há mais de 10 anos não é reajustado, e neste ano a gente fez a proposição que fosse vinculado ao reajuste, né, reajuste da database da categoria, e não se conseguiu nem o que se propôs, o que a categoria propôs, e nem o 7,5 proposto pelo executivo. Mas se alguém discorda e quer continuar a database, né, porque não se conseguiu estender tanto para a parcela da estratégia da saúde da família como para do SUS, tinha uma Assembleia Geral, né, vigente, que se discutiu para debater sobre essas questões. Aí não adianta criticar depois, ainda mais porque 7,5 no padrão salarial não tem mais como tu discutir. Agora, o reajuste da parcela SUS é uma discussão permanente. Claro. E para isso que a gente provocou também na própria Assembleia da Saúde, assim como da estratégia de saúde da família, que ao longo de todos os outros anos ela era vinculada ao reajuste da database, e este ano o governo Eduardo Leite rompeu com isso. Não quis pagar, simplesmente não quis pagar. Né? E a categoria em geral acabou aceitando o reajuste de 7,5%. Diante do impasse. Do impasse. E no que tange a database, a reajuste padrão salarial. Agora, as outras duas questões a gente pode retomar, e para isso temos uma paralisação à frente da própria saúde. Vamos ter outras reuniões setoriais para discutir essas questões, essas particularidades deste próprio segmento. É verdade. Nós temos aqui uma mensagem de um colega do final 8645. E o risco de vida da Guarda Municipal? Como ficou a reunião com o prefeito? Grande abraço ao colega do final 8645. Na verdade, não teve reunião com o prefeito. Né? Não sei se o colega acompanhou. Tão logo a Guarda definiu terminar a greve, o término da greve foi para a Guarda tentar ter o diálogo com a prefeita em exercício, já que o prefeito estava de férias, em atividades particulares. Então, na verdade, o prefeito antes dizia que não discutia com categoria em greve, só que a Guarda Municipal ficou por 2 meses após
os 15 dias que ele havia dado para a elaboração das minutas que tratariam sobre o porte de armas, sobre o regimento tático operacional, sobre o funcionamento da corregedoria. Então o prefeito tinha dado 15 dias para o Romaldo, superintendente de segurança, entregar a ele, e após isso o prefeito nos remeteria. Passaram-se os 15 dias, passou um mês, depois passaram-se 2 meses. Frente à inércia do governo de não nos responder nada, a Guarda, por isso que havia deflagrado greve. Então a Guarda terminou depois com a greve para dar uma chance para o governo. Olha, então vamos dialogar, a gente está tentando, vocês não querem. Como a Paula era prefeita em exercício, a Paula recebeu a comissão dos guardas municipais junto com o SIMP. O que ficou definido na reunião? Que a Guarda Municipal estudaria com uma comissão paritária, ou seja, 3 guardas que foram eleitos na última Assembleia, com 3 representantes do Executivo, estudarão juntos as 2 minutas que já foram apresentadas, que é o do funcionamento da corregedoria e do regimento tático operacional. As outras 2 minutas que ainda restam ser apresentadas, que é do porte de arma e também mais uma outra que é dos procedimentos em si da Guarda, o seu regimento funcional, né? Essas 2 minutas também vão ser apresentadas a princípio na segunda quinzena de agosto. Quanto ao desconto dos dias de greve paralisados, nós garantimos que não fosse feito corte do ponto, o desconto do salário dos guardas, em virtude de que, como a prefeita não podia resolver isso aí, aguardava-se a presença do prefeito, garantimos que não cortasse o ponto, não fosse descontado nessa folha, e que quando o prefeito chegasse, nós discutiríamos as formas de compensação desses dias com ele, ou seja, ficou acertado que no início da segunda quinzena de agosto. Quando tu perguntas aqui do risco de vida, foi tratado também nessa reunião. A prefeita em exercício foi bem enfática, até nós falamos isso aqui no programa passado. A prefeita disse que o projeto de lei de aumento do risco de vida dos guardas já está feito há muito tempo, já está pronto. E ela falou com essas palavras, colega: por que não mandar o projeto de lei para a Câmara para ser votado? Porque se a prefeitura mandasse naquele momento, ou seja, próximo do término da greve, quando a gente estava discutindo com o Executivo, iria aparecer que a greve deu resultado. Ou seja, traduzindo, a prefeita quis dizer que a greve deu resultado. Olha, se nós mandarmos o projeto de lei aumentando o risco de vida dos guardas, nós vamos estar fazendo o que eles queriam. E aí a mobilização, a paralisação, os atos de mobilização, como doação de sangue, campanha do agasalho, distribuição de panfleto no calçadão, teriam dado resultado. Ela falou com essas palavras. Então vamos deixar baixar a poeira, que lá na segunda quinzena de agosto, que estivermos discutindo sobre as minutas, aí nós vamos apresentar efetivamente o projeto do aumento do adicional do risco de vida, e aí os guardas vão analisar esse envio na Assembleia. Então, colega, essa é a resposta do risco de vida. Já tinha pronto, e a prefeitura, tipo assim, ó, estamos brincando, eu sou o dono da bola, se eu não jogar, eu levo a bola junto comigo. Foi o que a prefeitura fez. Eu não vou estar dando o projeto lá, enviando à Câmara, porque eu vou estar dizendo, olha, realmente, o movimento, a mobilização da categoria deu certo. Então vamos deixar cair um pouco no esquecimento, que daqui a um mês a gente manda o projeto e aí passa como, não foi graças à greve, foi o governo municipal que teve a bondade de querer dar o aumento do risco de vida. Cada um usa as armas que tem, né? Embora se entregue, acaba se entregando, né? Exatamente. Eu acho que a mobilização ela é importante, sobretudo nesses momentos, onde a gente consegue discutir com o Executivo e ele acaba afirmando que não vai enviar, porque para não dar a sensação, né, no caso da Guarda Municipal, de que a mobilização deu certo, né, e conseguimos avançar. Né? A mobilização ela é importante em qualquer momento, né? E só vai dar resultado se nós conseguirmos uma unidade maior, cada vez maior, e eu falo maior em quantidade de pessoas. Nós precisamos melhorar ainda a participação das pessoas nas atividades, sobretudo as atividades que dão visibilidade, né, para poder avançar, né? Por isso que a gente em alguns momentos trava no avanço, né, porque em alguns momentos as mesmas pessoas que deliberam por mobilizações acabam não participando por um motivo ou outro, acabam não participando na prática desta mobilização, enfraquecendo a visibilidade que tu possa dar ou a margem para questionar a própria representatividade daquela mobilização face a uma pauta, né? Sim. Lucas, eu vou ler uma última mensagem para a gente poder chamar os vídeos, né? Temos bastante vídeo aí para mostrar para o pessoal. Bastante mensagem. E aí tem uma mensagem que já havia nos mandado. E aí a sequência dela foi o seguinte, final
7260. Infelizmente, quem ensina e educa é tratado como um verdadeiro idiota. Entra e sai governo e é a mesma ladainha. O Brasil parou por causa de 20 centavos no que tange ao Vale Transporte. Infelizmente, professores se aliam a partidos políticos e quando chegam em algum cargo ou secretariado, seguem fazendo a mesma coisa. Aí a mesma mensagem, claro que no que tange ao assunto da guarda. Vergonha maior é ter um guarda municipal onde não pode andar armada. O prefeito não aceita uma guarda fazendo serviço ostensivo. Com certeza é preciso fazer exame psicológico para andar armado, mas o mesmo exame deveria ser feito para candidatos a cargo político. Concordo. Concordo com as duas coisas, né? com os candidatos e claro que para andar armado é necessário também fazer. Sim, eles passam por exame psicológico, treinamento de tiro e tudo, e quem não passa, não passa. E quem passa é quem está armado. É verdade, a questão é estender agora para quem tem cargo político, né? Exatamente. Bate pino mesmo. Bom, antes aí, Wagner, já fica certinho aí de colocar já o primeiro vídeo. Tivemos aí, e comentamos isso no programa de sexta-feira passada, que o Centro Administrativo Professor Araújo, o famoso CAPA, havia sido interditado na semana passada, né, através de uma vistoria dos bombeiros. E a gente afirma aqui que a interdição se deu pela provocação do SIMP. O SIMP, lá em abril, havia mandado um ofício para o Corpo de Bombeiros para que fizesse uma vistoria no CAPA, porque estava colocando em risco a segurança não só dos trabalhadores, mas também dos munícipes, aqueles que lá são atendidos. E o SIMP, há mais de 2 anos, já tinha feito várias denúncias dos mais diversos locais de trabalho junto ao Ministério Público, e o CAPA foi um deles citado em outras situações. Então, lá em abril, nós mandamos o ofício para o Corpo de Bombeiros, e o próprio Corpo de Bombeiros aí também afirma, né, que provocado pelo SIMP, eles foram lá vistoriar o prédio. Em virtude de que o prédio não tinha as mínimas condições, extintores vencidos, fiação elétrica exposta, umidade, vários equipamentos eletrônicos jogados ao chão, né, sobrecarga elétrica, vários equipamentos ligados numa tomada, né, enfim, um verdadeiro caos lá, os bombeiros interditaram. Bom, a prefeitura entrou com um pedido de mandado de segurança, né, pediu a antecipação da tutela, ou seja, que prorrogasse o prazo para que eles pudessem fazer algumas adequações. E o juiz, vou dar o nome dele aqui, da 6ª Vara Civil, o doutor Luiz Antônio Saldi Teles, né, da 6ª Vara Civil, disse que se a prefeitura fizesse as adequações mínimas de segurança, extintores de incêndio, fiações elétricas, enfim, várias outras melhorias, né, mas pequenas, e posteriormente fossem submetidas à avaliação, poderia ser liberado. E foram feitas essas pequenas adequações, o juiz com uma equipe técnica vistoriou o local junto com os bombeiros, entenderam que o CAPA poderia funcionar dessa maneira precária, provisória, então o juiz concedeu, né, a antecipação de tutela, ou seja, o CAPA voltou a funcionar na terça-feira desta semana. Só que desde quarta-feira para cá, o SIMP vem recebendo ligações diárias de vários servidores, porque ali contém várias secretarias distintas ali dentro, a gente vem recebendo informações de servidores, né, que afirmam que principalmente na quarta-feira, um dia depois, terça-feira, munícipes e servidores estavam utilizando o 2º andar do prédio. E o juiz, né, na tutela que ele proferiu, né, na tutela consta que é proibido o uso do 2º pavimento para contribuintes, para munícipes, ou seja, não eram para os munícipes circularem no 2º andar do prédio. E aí servidores nos confirmaram que plena quarta-feira de tarde estava assim sendo usado tanto por servidores, tanto por munícipes do 2º andar, mas não porque os servidores queriam, receberam ordens, né, ordens superiores para que se liberassem os munícipes e demais servidores para trabalhar lá no 2º andar. Então hoje o SIMP foi lá fazer uma visita para ver como é que estava pós-reformas, para ver se de fato como é que estava a situação interna.
Então, ô Wagner, coloca para nós aí o vídeo do Capa. Né, essas filmagens foram feitas hoje à tarde, né, precisamente o Douglas esteve lá visitando, e aí o Douglas pode aí nas imagens elencar para nós aí a situação vista lá, Douglas. É verdade, a gente recebeu essas denúncias, conforme o Thiago já ressaltou, né, e a gente deu uma volta em todo o Capa, né, no primeiro andar, no segundo andar, aí no caso está interditado mesmo a sala do arquivo, né? A gente vê que algumas coisas ainda estão expostas aí, né? Os extintores não estão com a sinalização chamativa, sinalização, né? Aí só é o vaso sanitário. Vaso sanitário. Então nós percebemos que não tinha muitas pessoas circulando internamente, nem na parte, sobretudo na parte de baixo. Olha um monte de computadores jogados no chão aí. Os computadores aí, o dinheiro jogado aí neste canto aí, mas sobretudo a gente instigou bastante as pessoas no sentido de que estariam atendendo no andar superior. Olha, várias pessoas ressaltaram que é difícil, sobretudo a gente perguntou se quarta-feira ou quinta-feira, a princípio diziam não atendemos ninguém aqui em cima. Tá, mas e quarta-feira e quinta-feira? Praticamente alguma pessoa subiu sem saber e foi atendido, mas que estariam atendendo lá embaixo. Alguns setores, por exemplo, o protocolo da qualidade ambiental está na parte de baixo, né, desceu. Falamos com a Laura, porque a Laura que é superintendente da mobilidade urbana, onde a gente soube que ela que teria deliberado para que o atendimento... A informação que chegou, né? A informação que chegou de denúncia, né? Que na quarta-feira, nos momentos que as pessoas puderam subir, que a superintendente Laura, né, havia deliberado, né, para que se pudesse subir lá na parte de cima. Hoje eu conversei com ela, disse que não, né, que não estava, que estavam respeitando, né, mas o fato é que falando com uma pessoa e outra, em alguns momentos, realmente, né, de acordo com as pessoas lá, quem necessita dos serviços públicos que lá em cima são apresentados, estão subindo para serem atendidos, né, mas que muitos estão também descendo, atendendo lá embaixo, aí volta lá em cima, procura nos arquivos lá e volta, então está burocratizado, na verdade, também os serviços, mesmo que se atenda lá embaixo. Então a gente enviou, né, esse documento, né, mandamos o ofício ao juiz, né, dizendo que recebemos essas denúncias, né, e se comprovou que em alguns momentos sim as pessoas, né, por um motivo ou outro subiram e foram atendidas lá em cima. Mas a gente questiona também inclusive o não atendimento lá em cima, né? Olha, se é um espaço que é precário, que foi constatado que está precário para atender externamente, internamente é a mesma coisa, né? Tu só não vai ter, talvez, uma grande quantidade de pessoas circulando. Agora, os espaços, a parte insalubre, né, de todo o trabalho que é desenvolvido ali, né, a insegurança de quem está ali, continua a mesma coisa. A gente não percebeu, assim, visivelmente grandes mudanças lá, tirando a questão como a gente mostrou aí, os extintores, né, que não tem marcação. Então, a gente enviou pro juiz fazer essa investigação. Exatamente, acho que procedem ou não as denúncias, que tomem as medidas cabíveis, né? Inclusive que repense na possibilidade, porque são mais 60 dias. E não são 60 dias, porque a decisão era para fevereiro, não era? E sim, eles haviam sido notificados, a prefeitura havia sido notificada em fevereiro, com um prazo de 60 dias para adequar e mudar-se de local. Em abril teria que ter saído. Então tu tem mais 60 dias, ou seja, abril, maio, junho, julho, agosto, teve mais 5 meses. Então, se tu tem 60 dias, é um tempo suficiente, né, para te reorganizar, achar um local, né, para mudar, para levar os setores lá do serviço que são apresentados lá, né. É importante que esses espaços eles sejam garantidos, né, de forma qualificada para quem necessita do serviço público e para quem trabalha. Qualificado e com segurança, né? Com segurança. A gente, há muito tempo, conforme o Thiago ressaltou, há 2 anos já havia esse apontamento de que o CAPA, assim como na época a Secretaria de Administração, que era ali na Cassiano, né, onde naquele momento caiu o teto, a parte do gesso do teto, e enfim foi interditado e era a entrada. Então, se viu que abriu-se uma porta, mais uma porta também lá no CAPA, né, melhorou, mas não está bom. Não está bom nem para apresentar um bom serviço público, menos ainda, né, para a segurança de quem trabalha internamente. Perfeito.
seguindo aí essa linha aí de vídeos, e tudo permeia e passa por segurança, por condições de trabalho. Na terça-feira, nós tivemos aí a assembleia com os trabalhadores da antiga cidadania, hoje Secretaria de Justiça Social e Segurança. Os colegas aí que trabalham nos CRAS, nas casas lares, nos abrigos institucionais. Então, um grande número se fez presente lá na ASUFPEL, terça-feira à tarde, e aí tivemos várias demandas que podemos elencar algumas aí, né, Douglas? É verdade, né? Reafirmamos nessa Assembleia vários elementos que foi discutido numa Assembleia que foi anterior ainda à eleição municipal, onde a Secretaria, na época, Secretaria de Cidadania, tirou as suas demandas, né, para debater com os candidatos na época, e depois, posteriormente, se entregou aí para o Eduardo Leite diversas vezes, né, a plataforma dos municipários, contendo as particularidades de vários segmentos e secretarias, e foi reafirmado várias questões, né? Algumas coisas como segurança nos locais, né? Que desde a época já estava se refletindo uma necessidade emergente, né? Continua essa necessidade de segurança nos locais, a regulamentação de vários elementos, como, por exemplo, a questão da insalubridade, os triênios da cidadania, que é histórico. Os motoristas que estão pagando do próprio bolso para diárias e para pedágios, que é um absurdo isso, já mandamos um documento ao prefeito nesse sentido. É verdade, foi uma das deliberações que se teve aí, né, as condições, né, os ambientes, né, de trabalho péssimos, né, em relação aos segmentos, às atribuições, o que eu preciso, que estrutura que eu preciso para poder atribuir, né, trabalhar, né, com dedicação naquilo que eu prestei meu concurso, a minha seleção, né. Essa estrutura não existe dentro da cidadania, e na sequência que mudou o nome, Justiça Social, né, onde os seus trabalhadores não têm nenhuma justiça na forma como são tratados para trabalhar dentro, e o próximo vídeo vai ressaltar bastante isso na questão estrutural, né. Outro elemento que foi a própria quantidade de pessoas, né? E dentro da quantidade de pessoas que trabalham, para muitos usuários, e a rotatividade que alta está rotatividade. Tendo, né? Assim como em outros segmentos, em outras secretarias, mas sobretudo nessa secretaria, né? Uma rotatividade. As pessoas entram, a condição é péssima de trabalho, e o salário não é nem o salário mínimo nacional, e quem está acima do salário mínimo nacional, no caso do técnico científico, vem literalmente em queda livre, porque só recebe a inflação do período, geralmente menos do que o salário mínimo, reajuste o salário mínimo anual. Então as pessoas estão saindo, né? Assim como os professores estão indo para Rio Grande, Canguçu, São Lourenço, Capão do Leão, os trabalhadores da cidadania, né, agora da Justiça Social, também estão saindo dessa secretaria. Então tu tem uma alta rotatividade de trabalhadores, e aí nesse momento sobrecarregando muitas vezes, né, quem está ali, quem está há mais tempo, né, ou quem porventura está se mantendo dentro do serviço público municipal ainda. Então isso está sobrecarregando, né, aos trabalhadores, né, que estão ali. O adicional do risco de vida também, regulamentação que naturalmente a gente percebe que tem fundamentação, vários segmentos têm fundamentação para também perceberem, né, uma porcentagem desse adicional do risco de vida, devido às suas atribuições de estar em risco permanente, a integridade física, né, dos trabalhadores. Assédio moral, né? Isso é uma coisa bastante triste levantado de falar, bastante levantado, e de novo ressaltando que a Secretaria de Justiça Social, onde os seus trabalhadores estão sendo assediados, né, moralmente por chefes superiores, né, por superintendentes, por gerentes, e muito se ressalta também na forma como são tratados, até pela própria Secretária de Justiça Social. A gente está tendo diversas denúncias, né, recebendo pessoas no SIMP, de pessoas que estão sendo remanejadas dos setores, né, sem nenhum motivo aparente. Até os guardas municipais, que são da mesma secretaria agora, estão sendo remanejados, só aqueles que aderiram ao movimento de greve. Remanejados e respondendo o processos administrativos, outros refletindo já no estágio probatório ou não, né? Então não tem nada de justiça social até esse momento, essa secretaria que foi denominada, né, com essa nomenclatura, e a partir do governo Eduardo Leite. Então,
Várias questões aí, acho que a gente vai encaminhar aí. Se fez uma comissão também para discutir. Uma comissão com técnicos, educadores, cozinheira, servente, quer dizer, auxiliar de serviços gerais é o nome. Debater conforme o NOB-RH SUAS. Né? Isso, que é a norma operacional básica de recursos humanos do Serviço Único de Assistência Social, ou seja, é um elemento norteador que mostra para os gestores, né, no que tange aos serviços de assistência social nos municípios, quantidade de trabalhadores por usuário, né, que ali já aponta até como é que devem ser elaborados os planos de carreiras para esses trabalhadores, que esses trabalhadores também têm que ter garantia para se qualificarem, para estudarem, né? Então, quando for se discutir até valorização desses profissionais, que se leve em consideração a NOB-RH SUAS. Inclusive, discussão das verbas que são destinadas, inclusive, 60% para pagamento, se enquadrando nos requisitos em lei previstos. Então, tudo isso, temos uma comissão bem grande, digamos assim, né? São 10 no total. Bastante representatividade de vários segmentos que compõem aí a Secretaria de Justiça Social e Segurança, onde a gente vai estudar bastante. Temos aí baixamos aí da internet toda a regulamentação, as orientações que dão aí para a gente debater, discutir, levar ao executivo. Então, acho que nós cumprimos aí uma assembleia bem representativa, conforme viram nas imagens aí. Tivemos uma pouca participação antes da assembleia no ano passado. Né? Claro que essa secretaria ela tem a sua particularidade, que muitos serviços não podem parar. E as pessoas não podem ir à assembleia. E deixar os usuários, né? E fechar o setor, não é impossível. Mas tivemos uma representatividade bem boa, o pessoal se sentiu muito à vontade para debater, falar de assédio moral, falar de condições de trabalho, estrutura que está sendo apresentado, né, e dos riscos, né, que estão tendo aí durante as suas atribuições, né, conforme a atribuição, o seu segmento, o segmento que representa, né, quando da sua atribuição estão permanentemente em risco. E é isso que a gente conseguiu que falassem bastante sobre essas questões. Né? Nessa sequência de assistência social, nós temos um exemplo que são os CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Douglas, para o público de casa entender um pouco o que é que um CRAS oferece, ou quais são os serviços ofertados de um CRAS para os usuários compreenderem, porque com essa compreensão que o Douglas vai explicar, depois a gente vai dizer como é que o CRAS em Pelotas é oferecido aos usuários. Mas primeiro vamos compreender o que é um CRAS. Então, um CRAS, que está vinculado à Secretaria de Justiça Social e Segurança, antiga Secretaria de Cidadania, tem aí nos seus serviços ofertados, né, a execução do serviço de proteção e o atendimento integral à família, atendimento prioritário para famílias beneficiárias do Programa de Assistência de Renda, do benefício assistencial, também famílias em descumprimento de condicionalidades do plano Bolsa Família e também do programa de erradicação do trabalho infantil, atendimento, acompanhamento, orientações, visitas domiciliares e busca ativa para as famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e idosos, encaminhamento para a rede socioassistencial, benefícios eventuais, documentação civil, rede pública e rede privada, poder judiciário e conselhos de direitos, oficinas com famílias, gerenciais e intergeracionais, e intergeracionais, encaminhamento para cursos profissionalizantes, ações comunitárias, palestras, campanhas socioeducativas. Isso é que um CRAS deve apresentar dentro de uma estrutura que o CRAS Zona Norte, Três Vendas, que fica na Zona Norte. Fica na Zona Norte. O CRAS Três Vendas aparece no nosso próximo vídeo, aí pedi para o Wagner colocar. Qual é a estrutura para cumprir, né, essas atribuições de um CRAS, né, no caso aí, condições estruturais do CRAS Três Vendas, né, que fica do lado da Escola Santa Irene, né? Pestano. Então aí é um campo, né, que permeia ao CRAS, aí um vazamento violento que tem aí, né, na parte de cima, no teto, né, do CRAS, sobretudo essa água toda aí que em período de chuva e que acumula em cima, e que traz esgoto, né, e um monte de buracos ali onde as crianças estão ali à volta. Podendo quebrar uma perna ali, né? Quase uma criança 20 crianças ali entre manhã e tarde, né, fica junto aí ao ginásio. Então toda essa água acumula dentro das peças, umidade, mofo violentíssimo. Olha lá, pingando, teto pingando, chove dentro, né? Ali a cozinha, um espaço extremamente pequeno
pequeno, um espaço que era um vestiário, era um banheiro, né? Embaixo tem fossas, no verão literalmente fede, né? Porque pela forma como foi construído, principalmente na sala dos técnicos, psicólogos, das assistentes sociais. Então, umidade em todas as peças, só tem uma porta, né? Só tem uma pia onde os usuários e também os funcionários acabam utilizando, fazendo a sua higienização. O banheiro dos funcionários não funciona, as janelas que aí vão aparecer também não abrem. Janela que não abre. Janela que não abre. Aí, olha que perigo ali. Exposto. O acesso ao disjuntor. Olha a força que tu está fazendo literalmente ali para abrir. Não abre mesmo. Não abre. Aí a janela, para princípio, está criando um ovo ali, está quase estourando. Aí a parte de cima, né, toda a umidade ali. Os trabalhadores que estão trabalhando aí, tanto os técnicos, né, a própria coordenadora, aí de novo. Ali, olha os buracos onde as crianças brincam ali, é tudo aberto, ó, céu aberto. Isso aí tudo nada coberto. Olha a umidade. Olha só. Literalmente chove lá internamente, não precisa estar chovendo, não precisa ser um dia de chuva, literalmente chove ali dentro. Chovendo, né? E é importante ressaltar que tudo isso está relacionado diretamente à saúde dos próprios trabalhadores, né? Olha, eu particularmente tenho bronquite asmático, né? E um espaço desses acaba comigo, né? E é claro que então as colegas que lá trabalham, né, 2, 3 têm problemas com a sua saúde, né? Problema de saúde permanente também, claro. Né? As pessoas de atestado, né, não podem, acabam não indo trabalhar em função, né, de toda essa umidade. Então elas disseram que, olha, vem aqui segunda de manhã, depois de passar fechado sábado e domingo, para tu ver que condições que o CRAS tem, né, para receber as crianças, receber os seus trabalhadores, né? Então essa aí é um CRAS, este é um CRAS que está vinculado à Secretaria de Justiça Social. Essa é a justiça que é feita com as crianças, com os usuários, com os servidores que lá trabalham, né? É verdade. Acho que é importante também, né, ressaltar, Douglas, sempre bom lembrar, embora a gente lembrou no programa passado, que agora, dia 1º de agosto, semana que vem, o SIMP terá uma audiência com o Ministério Público do Trabalho, né, justamente para tratar sobre ambientes de trabalho dos setores públicos. Por que essa audiência? O SIMP há muito tempo vem entregando tanto para o Ministério Público do Trabalho quanto o Ministério Público Estadual, né, inclusive entregando DVD com vídeos, né? Há 2 anos a gente fez uma passagem em todos os locais da cidadania, todos, registramos com foto, com vídeo, saiu nas emissoras de TV de canal aberto na época, entregamos para o Ministério Público. Então o Ministério Público do Trabalho também, denúncias lá da década de 80, de 90, foram ter só resultados nos anos, agora na década de 2000, né? Onde há 1, 2 anos nós tivemos aí parte do DVO e parte da serraria interditados pelo Ministério Público do Trabalho, por não haver condições mínimas de trabalho, e aí com certeza o SIMP, semanalmente aí, né, dentro das suas possibilidades, das suas agendas, estaremos visitando vários outros locais, seja da antiga cidadania, seja da saúde, seja, enfim, de qualquer secretaria, para justamente trazer para a comunidade pelotense, porque nem sempre o munícipe conhece as outras estruturas, né? Muitas vezes as pessoas utilizam ou alguma unidade básica de saúde ou a própria escola, né? Mas é importante que a gente demonstre que além do CAPA tem outros locais totalmente, além de não seguros, insalubres, tanto quanto para os usuários como para os servidores, né? É verdade. Acho que eu arrisco a dizer que vários locais que a gente elencou há alguns anos atrás, há 1 ano e pouco atrás, 2 anos atrás, estão na mesma situação, né, em relação à atualidade agora, né? Então, sim, as imagens que se fez naquela época provavelmente sejam as mesmas imagens que se vai. E é importante ressaltar que esse CRAS aí tem 1 ano. Esse aí tem um ano de construção física. 1 ano de construção física, de readequação, que eram vestiários, eram banheiros. E olha o estado que está. É totalmente insuficiente para as necessidades aí das crianças e dos próprios trabalhadores, funcionários lá. Então, arrisco dizer que nós temos aí uma realidade muito próxima do que já se apurou. Eu lembro que nessa que tu falou, que a gente ganhou a ação na justiça, teve uma ação que foi de 99, onde em 2011 a gente foi fazer a avaliação daqueles materiais. Sim. E era a mesma, de 99. Era a mesma, mesmo de 99, mais de 10 anos e a situação era a mesma, né? Tiago, tem umas mensagens aqui rapidinhas. Então eu vou dizer o seguinte, ó, tu lê as tuas mensagens, só temos 2 minutos ao término do programa. Vamos ler. Mas eu vou ler, eu tenho 4 mensagens. Lê também. Peço
peço... Não vai dar tempo de ler. Eu peço para as pessoas que assistam o programa semana que vem, que a gente guarda as mensagens e a gente as lê na íntegra. Então, para quem eu recebi aqui no 91228820, vou mantê-las guardadas e vamos ler no início da próxima sexta. Leia aí, Edu. Dizer assim, parabéns para vocês, curtiu o programa. Gabriel Rocha, oficial R2 de Infantaria do Exército Brasileiro, dizendo que, essa eu tenho aqui. Na sequência, hoje possuímos na guarda um ex-oficial do Exército com nível superior, com curso com instrutores da SWAT, comandou pelotão e companhia do Piauí, instrutor de tiro, jogado como um simples vigilante numa escola do Areal. Chama-se Fábio Diniz. Leiam, por favor, Gabriel Rocha. E também mais uma mensagem dizendo que na vigilância sanitária existe assédio moral feita pela gerente. A gente já denunciou isso aqui no programa. Já denunciou aqui, já ouvimos várias vezes e certamente em breve nós vamos ter uma conversa legal com a gerente. Com ela. Inclusive, só para terminar, da vigilância sanitária, a gente inclusive abordou aqui no programa que a mesma pessoa lá que assedia obriga os fiscais da vigilância sanitária, né, principalmente nos plantões, final de semana, a terem que trabalhar em outras atividades, que façam outras atividades, outras atribuições, das quais não sejam as próprias, e várias outras situações. Questão de plantões de 24 horas, ficar disponíveis, e tudo nós vamos em breve fazer uma agenda, conversar, direção do SIMP, jurídico. A gente já pediu uma reunião com o prefeito para com os fiscais da vigilância sanitária, e o prefeito até agora não agendou essa reunião. Isso já faz mais de um mês. Mais de um mês. Então tá bem, 20 horas em ponto, né? Convidamos a todos sexta-feira que vem estarem conosco para que podemos ler as demais mensagens e curtir esse programa aí sempre aí na duração de 1 hora, das 19 às 20, todas as sextas-feiras. Eu, Thiago Botelho, me despeço aqui, desejo a todos um bom fim de semana. A partir de segunda-feira este programa é disponível no nosso canal de vídeos do YouTube, youtube.com/Simpelotas, ou no site do Simp. Boa noite a todos e a todas.